Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fábio. Estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando o nosso curso de inglês para crianças, iremos para a Lesson 136, The Present Perfect. Muito bem, pessoal. Então, hoje um assunto muito importante aqui para darmos continuidade à nossa sequência de aulas, que é esse tempo verbal tão falado aí no inglês, que é o Present Perfect, correto? Então, hoje fiz uma aula só para apresentar para vocês esse tempo verbal, para apresentar para vocês as estruturas das frases feitas nesse tempo verbal. E não se esqueçam, nas próximas aulas continuarei abordando esse tema, continuarei complementando esse tema com bastante conteúdo que deve ser levado em consideração quando falamos do Present Perfect, ok? Então, hoje, estrutura, como usar, para que serve, e nas próximas aulas iremos complementar tudo isso. Tudo bem? Então, fiquem ligados aí na aula inteira, pois tem muita coisa bem importante aí nessa aula. Ok, pessoal? Somente antes de começarmos, entre lá nas suas redes sociais, siga o nosso canal lá nelas. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, por lá você também fica por dentro de todas as novidades aqui do canal, tudo bem? E aí, vamos lá começar nossa aula? Are you ready? So, let's go! Para começar, eu deixei algumas frases para exemplificar aqui o Present Perfect. Vamos lá dar uma repetida comigo? I have done my homework. He has played the guitar. You haven't worked a lot. She hasn't made breakfast. Have they traveled to the beach? Has it worked? Vamos lá mais uma vez. I have done my homework. He has played the guitar. You haven't worked a lot. She hasn't made breakfast. Have they traveled to the beach? Has it worked? Muito bem, pessoal. Então, aqui eu deixei em vermelho para vocês verem qual que é a estrutura do Present Perfect, ok? Então, vejam, em todas as frases nós temos o have ou has, ok? O have ou has serão os auxiliares do Present Perfect. Então, sempre teremos que usar uma dessas duas palavrinhas, tudo bem? E o que mais? O verbo principal, a ação principal, sempre estará na terceira forminha aí do verbo, ok? Essa terceira forma dos verbos que nós vimos a partir da lição 129. Então, caso você tenha perdido a partir dessas lições, volte lá nas lições 129, 131, 132 e daí por diante, que é onde eu mostrei para vocês todos os verbos que eu já tinha ensinado para vocês na terceira coluna. Tudo bem? Então, olha lá. Sempre com o Present Perfect usaremos o have ou has e o verbo principal, a ação principal, no particípio, ou seja, a terceira forminha lá do verbo, ok? Nas formas negativas, o have vira have not, que é o haven't. O has vira has not, que é o hasn't, as formas curtas, ok? E para fazermos as perguntas, invertemos o have ou has com o sujeito, tudo bem? Então, aqui nessas frases eu quis dizer: eu fiz minha lição de casa, ele tocou o violão ou a guitarra, você não trabalhou muito, ela não fez o café da manhã. E as perguntas: eles viajaram para a praia? Funcionou? Vamos ver então um pouquinho mais detalhadamente como fazemos essa estrutura?
Let's go. Então, na forma afirmativa, na affirmative form, sempre começaremos com as pessoas, correto? I, you, he, she, it, we, you e they. E aí, primeiramente, logo após a pessoa, nós colocaremos o auxiliar. Lembrem que eu falei have ou has? Então, para I, you, usaremos have ou pode ser a forma curta, apóstrofo VE. Para we, you e they, a mesma coisa, have ou apóstrofo VE. Então, I have, you have, we have, you have, they have. Ok? Ou I've, you've, we've, you've, they've. Para he, she, it, usaremos o has, ou somente apóstrofo S, ok? He has, she has, it has. His, she's, its. Tudo bem? Após termos a pessoa e o auxiliar, colocaremos o complemento. Somente isso, ok? Não se esqueçam, para colocar o complemento, primeiro temos que colocar um verbo na terceira coluna e depois o resto da frase. Então, aqui coloquei os verbos done, lost, studied, been e gotten, ok? Lembrem-se, o verbo done, do, did, done, terceira forma. Lose, lost, lost, terceira forma. Study, studied, studied. Be, was or were, been. Get, got, gotten. Certo? O verbo regular, que é o verbo que termina com ed, por exemplo, aqui o studied, sempre a segunda forma, que é o passado simples, e a terceira forma, que é essa que está aqui, são iguais. Os verbos irregulares, que são os que não terminam com ed, quando vão para o passado simples, nós temos que memorizá-los para saber quais são todas as formas deles. Tudo bem? Então, aqui, tendo esses complementos, basta eu colocar a pessoa e seu auxiliar correto e podemos formar qualquer frase. I have done the homework. She has done the homework. We have done the homework. He has lost the keys. We have lost the keys. She has studied for the test. I have studied for the test. Ok? Então aqui, I have done the homework. Eu fiz a lição de casa. You have lost the keys. Você perdeu as chaves. He has studied for the test. Ele estudou para a prova. She has been sick. Ela esteve doente. We have gotten a raise. E nós tivemos um aumento. Vamos ver agora como fazemos a forma negativa? Let's go. The negative form. Da mesma forma, temos as pessoas aqui, só que agora colocaremos o not após o auxiliar. Então, I have vira I have not ou I haven't. Isso a mesma coisa para you, we, you e they. He, she, it usamos o has not ou a forma curta, hasn't. E o resto é a mesma coisa. Done the homework, lost the keys, studied for the test, been sick, gotten a raise. Então, para fazermos a forma negativa de uma frase no present perfect, somente colocaremos o not. Mais nada. O verbo continua na terceira coluna. Com o present perfect, nas frases negativas e de pergunta, nós não voltamos o verbo para o normal. Ele sempre ficará na forma do particípio, que é a terceira coluninha dele, ok? E aqui a mesma coisa. I haven't done the homework. He hasn't done the homework. We haven't gotten a raise. She hasn't studied for the test. Tanto faz a pessoa que você vai usar aqui. Só tem que prestar atenção o quê? O auxiliar haven't ou hasn't tem que combinar com o sujeito. A ação principal e o complemento não muda. Tudo bem? Para finalizar, veremos a interrogative form, que é a forma de pergunta, interrogativa, certo? Para fazer isso, temos que pensar o quê? Primeiro vem o have,
primeiro vem o has, primeiro vem o have. Após o auxiliar é que vem o sujeito. Então, na forma afirmativa, eu não falo I have. Para virar uma pergunta, vai virar have I. Na forma afirmativa, falamos you have. Na pergunta, virará have you. E assim sucessivamente, com todas as pessoas. Has he, has she, has it, have we, have you, have they. Tudo bem? E o verbo com o complemento, a mesma coisa. O verbo na terceira coluna é o complemento. Então, have you done the homework? Você fez a lição de casa? Has he done the homework? Have we done the homework? E assim com todas as frases, ok? O importante é colocar o auxiliar corretamente de acordo com a pessoa, com o sujeito. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos? Repitam comigo. I have done my homework. I haven't done my homework. Have you done your homework? Então, como é que dizemos? Eu fiz minha lição de casa. Eu não fiz minha lição de casa. Você fez sua lição de casa? He has painted the house. He hasn't painted the house. Has he painted the house? Então, como é que dizemos? Ele pintou a casa. Ele não pintou a casa. Ele pintou a casa? É isso aí. Nesse slide aqui eu coloquei duas frases diferentes com exemplos na forma afirmativa, negativa e de pergunta, ok? I have done, I haven't done, negativo, e para a pergunta invertemos a ordem. Have you done? Com he, she ou it seria a mesma coisa, só mudar o have para o has. Olha lá, he has painted, negativo, he hasn't painted. E para fazer a pergunta, invertemos a ordem. Primeiro o has, depois a pessoa. Has he painted? Correto? Vamos lá só terminar a nossa aula de hoje. Vou mostrar só mais um detalhe muito importante aqui do Present Perfect, que é o Present Perfect versus Simple Past. Por quê? Muitas pessoas perguntam, o Present Perfect parece uma frase no passado, correto? Por exemplo, aqui, I have done my homework. Eu fiz minha lição de casa. E I did my homework yesterday. Eu fiz minha lição de casa ontem. I have done. Eu fiz. I did. Eu fiz. Qual que é a diferença? Então, prestem muita atenção. Uma das maiores diferenças entre usarmos o Present Perfect ou Simple Past é o quê? É o foco, certo? Então, quando eu uso uma frase no Present Perfect, meu foco é a ação. Quando eu uso uma frase no Simple Past, meu foco é o tempo. É quando aconteceu. Então, se eu falo I have done my homework, eu fiz minha lição de casa. O que importa? Que a lição de casa foi feita, não importa quando. Se eu digo eu fiz minha lição de casa ontem, I did my homework yesterday, quer dizer o quê? Que eu fiz a minha lição de casa ontem. O importante é o quê? Ontem. O foco é o tempo. Então, normalmente, em uma frase do Simple Past, teremos o tempo. Uma ação que começou e acabou. Fiz ontem. Já ficou para trás no passado. Isso que é importante. É a marca do tempo. Uma marca no tempo que já terminou. Alguma coisa que começou e acabou. Ontem. Já foi. Nós estamos no hoje, ok? Vamos ver mais um exemplo. He has gone to the party. Ele foi para a festa. He went to the party on Sunday. Ele foi para a festa no domingo, certo? Então,
Olha lá a diferença. Ele foi para a festa. O que importa? A ação dele ter ido para a festa. Ação. Ele foi para a festa no domingo. O que importa? Quando ele foi? Não foi hoje. Já foi no domingo. Passou. Ok? Então, uma marca de tempo completa. Domingo já começou, domingo já acabou, hoje já é outro dia. Então, Simple Past, marca de tempo completa, alguma coisa que já foi, que já acabou. E o Present Perfect, não teremos essa marca no tempo completa, ok? Nós teremos o foco na ação. Tudo bem? Então, estudem direitinho essas estruturas. Revejam a aula sempre que possível para sempre estar relembrando esse tipo de estrutura, como é que formamos essas frases, ok? Isso daí é muito importante e não se esqueçam, nas próximas aulas continuarei explicando o Present Perfect, colocarei mais alguns elementos nessas frases aí que são muito importantes. Primeiro, para falar melhor. Segundo, para entender melhor esse tempo verbal. E para deixar essa coisa que muita gente fala que é difícil, mais fácil, mais simples para vocês, ok? Então, não se esqueçam, fiquem de olho aí no canal, não percam as próximas aulas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, curta nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, isso é muito importante aqui para nós. E o mais importante de tudo, você tem interesse em aulas particulares, não importa onde você esteja, é só entrar em contato diretamente comigo. As aulas são individuais e feitas especialmente para cada um de vocês. É só entrar em contato comigo pelo e-mail callofenglish@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99 164 6821. Aguardo o contato de todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas e não se esqueçam, eu sou o professor Fábio e até a próxima. Bye, see you!